Página de abertura. Do livro Vinha de Luz, psicografado por Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel. Número da mensagem: 28. Título: Estado Mental. E vos renoveis no espírito do vosso sentido. Paulo, aos Efésios 4:23. A carga de condições menos felizes que trazemos de vidas passadas pode comumente acarretar-nos difíceis provações e privações de caráter negativo quando de nossa permanência na Terra. Provavelmente não teremos a equipe familiar tão unida como desejaríamos, e nem contamos ainda com os ideais de elevação em todos os seres queridos, segundo as nossas aspirações. A atividade profissional, com muita frequência, não é aquela que mais se nos harmoniza com o modo de ser, porquanto, em muitos lances da experiência, somos forçados à execução de tarefas menos agradáveis para a regeneração de nossos impulsos inferiores. A situação social, basta às vezes, não é a que sonhamos, de vez que múltiplas circunstâncias nos impelem a realizar cursos de paciência e de humildade no anonimato educativo. Obstáculos de ordem econômica, em muitos casos, se erigem como sendo cárceres de contratempos incessantes, nos quais devemos praticar o respeito aos bens da vida, aprendendo a usá-los sem abuso e sem desperdício. Às vezes não possuímos no mundo nem mesmo o corpo físico que nos corresponda à estrutura psicológica, a fim de que saibamos trabalhar com vistas aos nossos próprios interesses para a vida superior. Indiscutivelmente, nem sempre conseguimos eleger as ocorrências que nos favoreçam os melhores desejos, mas podemos, em qualquer posição, escolher o estado mental justo para aceitá-las, com a possibilidade de convertê-las em trilhas de acesso ao infinito bem e, depois de aceitá-las construtivamente, verificamos que a bondade de Deus nos concede a bênção do trabalho, na qual ser-nos-á possível ajudar-nos para que o céu nos ajude, abreviando qualquer período de prova, renovando o campo íntimo, sublimando a existência e acendendo a luz inapagável do Espírito em nosso próprio destino para a edificação do futuro melhor. Emmanuel. E agora, a palestra. Olá, amigos e amigas do Jefa. Vamos dar continuidade à nossa sequência de estudos virtuais, fazendo hoje comentários ao livro dos Médiuns. Nós estamos atualmente estudando o capítulo 23 e hoje vamos encerrar o estudo do capítulo 23 do livro dos Médiuns, que trata da obsessão. Nós já estudamos várias questões relacionadas à obsessão e vamos estudar os últimos itens que Kardec selecionou para o nosso estudo sobre esse tema. Vamos estudar especificamente dos itens 252 ao item 254. No item 252, Kardec começa da seguinte forma: as imperfeições morais do obsidiado constituem frequentemente um obstáculo à sua libertação. Aqui vai um exemplo notável que pode servir para a instrução de todos.
Kardec se refere a um caso em que algumas irmãs que moravam em uma determinada localidade, volta e meia se viam envolvidas por inconvenientes, as roupas espalhadas, objetos quebrados na sua casa. E já tinham feito várias coisas, pesquisado causas físicas, materiais para esse tipo de inconveniente, mas não encontravam. E recorrendo a consultas, souberam que se tratava de espíritos que acabavam realizando aqueles fenômenos e que causavam grandes inconvenientes, enfim, grande prejuízo para as irmãs. E o espírito recomenda que as irmãs façam um exame de consciência e que verifiquem se efetivamente sempre têm praticado o amor do próximo, da caridade, em especial, como diz os espíritos se comunicam, a caridade da língua, uma vez que elas não são caridosas em relação ao que falam, aos comentários que fazem, e que podem, na verdade, fazer muito mal com comentários desagradáveis sobre outras pessoas. Em especial, a uma pessoa que certamente lhe servia de funcionário, segundo literalmente aqui o espírito, foi para elas um burro de carga, e, na verdade, falando mal desse espírito, se dirigindo a ele de um modo pouco caridoso, certamente esse espírito é o que estava provocando esses fenômenos. Então era preciso que praticassem as virtudes, em especial em relação à linguagem de que usavam. E Kardec diz, uma vez que consultado, disse, mas essas palavras parecem ser um tanto duras. Será que nós não devemos de alguma forma amenizar isso que está sendo dito? E o Espírito diz, devo dizer o que digo e como digo, porque as pessoas de quem se trata têm o hábito de supor que nenhum mal fazem com a língua quando fazem muitíssimo. Por isso, preciso ferir-lhes o espírito, de maneira que lhes sirva de advertência séria. Então essas senhoras, invigilantes em relação ao que falavam, acabavam sendo alvo da ação de espíritos maléficos, espíritos malfazejos, que acabavam levando a essa situação. Mas os espíritos acabavam tendo acesso a essa influência pelo próprio comportamento dessas senhoras, pelo próprio modo como qual elas se comportavam. E Kardec termina falando o seguinte, esse item 252. Ressalta do que fica dito o ensinamento de grande alcance, que as imperfeições morais dão aso à ação dos espíritos obsessores e que o mais seguro meio de a pessoa se livrar deles é atrair os bons pela prática do bem. Sem dúvida, os bons espíritos têm mais poder do que os maus, e a vontade deles basta para afastar esses últimos. Eles, porém, só assistem os que os secundam pelos esforços que fazem por melhorar-se, sem o que se afastam e deixam o campo livre aos maus, que se tornam assim, em certos casos, instrumentos de punição, visto que os bons permitem que hajam para esse fim. Então, a imperfeição moral daquele que sofre obsessão, o fato do indivíduo não mudar o seu próprio comportamento, dele não elevar o seu pensamento pela prece, de não conseguir, podemos assim dizer, elevar o seu nível vibratório pelas boas ações, pelas boas palavras e pela prece, acaba fazendo com que esses espíritos continuem tendo acesso. Então, mesmo que os espíritos sejam moralizados, mesmo que eles sejam evocados em reuniões de desobsessão e lhes explique o mal que eles fazem ao outro e a si próprios agindo daquela forma, se o indivíduo continua cultivando de alguma forma seus maus pendores, seus vícios, seus defeitos, aquele espírito em especial pode afastar-se. Porém, outros podem ter acesso a essas influências devido ao comportamento daquele que sofre a influência. Então, o processo de resolução, se assim podemos dizer, de desobsessão, é uma via de mão dupla. Uma via que implica, na verdade, na moralização do espírito obsessor, ou seja,
de fazer-se entender o mal que ele faz a si próprio exercendo aquela influência, mas também de certa forma, implica na melhora moral do obsidiado, daquele que sofre a influência, possa ter, de certa forma, consigo essa defesa das boas ações, a defesa do seu pensamento correto, das suas ações corretas, para que os espíritos também que o acompanham, espíritos inferiores esses, possam ter menos acesso. Isso lembra da passagem evangélica do indivíduo, né? Como se fosse um espírito falando, né? Que foi afastado de um determinado indivíduo, mas ele vagou pelo ambiente, né? O demônio, entre muitas aspas, né? No dizer evangélico, vagou pelo ambiente, mas viu que a sua casa estava toda arrumada, vazia, sem nenhuma defesa, ou seja, se referindo ao encarnado, que ele estava novamente ali, pronto para sofrer novamente aquela influência, fosse de um outro espírito, fosse do mesmo espírito imperfeito que o estava influenciando. No item 253, Kardec faz uma advertência importante, dizendo que não se podem atribuir todas as influências, todas as circunstâncias que acontecem à influência dos espíritos. Ou seja, antes de nós atribuirmos alguma coisa à influência dos espíritos, é preciso que se tenha a certeza de que não se trata de alguma questão material. Então, Kardec dá o exemplo de um indivíduo que sofria sempre com doenças no seu gado, com problemas no seu rebanho, que frequentemente adoecia, os componentes do rebanho, as reses, morriam com frequência, e ele estava tendo prejuízos em sua fazenda. E com isso, resolveu consultar também, né, a Kardec, a Sociedade Parisiense, para ver se não havia ali a influência de espíritos que estavam de alguma forma provocando aquela mortandade no seu gado, aqueles prejuízos em sua fazenda. E os espíritos dizem o seguinte: a mortalidade ou as enfermidades do gado desse homem provém de que seus currais estão infectados e ele não os repara, porque custa dinheiro. Ou seja, uma causa inteiramente material. O ambiente, as circunstâncias em que os animais eram conservados eram extremamente insalubres e isso os adoecia. E não se tratava de nenhuma influência espiritual. Essa, na verdade, um conselho porque é valioso de Kardec, que é repetido em várias outras partes da codificação, uma vez que não é o fato de nós sermos espíritas que nós seremos espíritas exaltados, como diz Kardec no próprio Livro dos Médiuns, ou seja, aquele que atribui tudo à influência dos espíritos, aquele que não tem discernimento e aquele que não procura causas efetivas e verdadeiras para o que lhe está acontecendo, que pode ser uma causa puramente material, uma causa talvez que ele próprio esteja dando origem pela sua atuação ou pela sua omissão, e na verdade não se trata de influência espiritual. Então, antes de nós imaginarmos que alguma coisa que nos acontece vem da interferência direta de nossos irmãos desencarnados, temos que ver se não existe alguma questão física por trás que nós mesmos podemos solucionar. Essa postura crítica, não apenas em relação ao que nos acontece, mas em relação a todas as circunstâncias da vida, é altamente recomendada pela doutrina para que nós nos ponhamos em guarda em relação a mistificações, a enganações que nós mesmos podemos produzir. Por fim, o capítulo encerra com o item 254, em que Kardec faz perguntas, questões aos espíritos sobre as questões da obsessão de uma forma geral, né? São algumas perguntas que Kardec dirige aos espíritos, especificamente 7 perguntas que nós vamos abordar. A primeira delas: por que não podem certos médiuns desembaraçar-se de espíritos maus que se lhes ligam? E como é que os bons espíritos, que eles chamam, não se mostram bastante poderosos para afastar os outros e se comunicar diretamente? Ou seja, como é que algumas pessoas que estão nitidamente sob a influência de espíritos imperfeitos não conseguem se desembaraçar dessa influência, e como é que os bons espíritos que essas pessoas chamam não conseguem também afastá-los, né? Será que os bons espíritos não têm
sobre os espíritos inferiores um poder maior? E aí a resposta que os espíritos dão é a seguinte: não é que falte o poder ao espírito bom, é as mais das vezes que o médium não é bastante forte para o secundar, é que sua natureza se presta melhor a outras relações, é que seu fluido se identifica mais com a de um espírito do que com a do outro. Isso o que dá tão grande império aos que entendem de ludibriá-los. Então, algumas vezes, o término dessa influência pode ser mais difícil porque é preciso, como vimos na questão das imperfeições morais do médium, que o médium efetivamente secunde ao auxílio que os espíritos bons podem dar. Como falamos, é uma via de mão dupla, ou algo que deve correr em dois sentidos: na moralização do espírito imperfeito, que provoca a influência, mas na melhora íntima daquele indivíduo que sofre a influência. Então, às vezes, essa falta dessa melhora íntima faz com que o médium não tenha essa possibilidade de afastar aquele espírito que o influencia. E, às vezes, a natureza, os seus fluidos, se identificam mais com um tipo de relação do que com outra. É importante, e nós vimos isso num estudo que fizemos há pouco, que foi feito há pouco tempo em uma live também do Jefa, que acontecem às sextas-feiras, estudando sobre o livro dos médiuns também, que nós vimos que a obsessão, apesar de Kardec ter falado mais da obsessão relacionada aos médiuns, o próprio Kardec, no item 244 desse capítulo, nos mostra que a obsessão é uma coisa que pode acontecer com todos. Com os médiuns ela fica mais visível, porém, essa influenciação dos espíritos pode nos atingir a todos, embora ela seja mais patente quando atinge os médiuns. E aí Kardec argumenta, mas puxa só, veja só, como é que isso pode se dar então? Porque parece-nos que há pessoas de muito mérito, de irrepreensível moralidade, e que apesar de tudo se veem impedidas de comunicar com os bons espíritos. Então, se o problema é a imperfeição moral do médium, que lhe tira a força para secundar o auxílio dos bons espíritos, há algumas pessoas que, mesmo sendo de irrepreensível moralidade, ainda assim se veem a braços com essas influências, que elas não conseguem resolver. Como é que isso se explica, então? E aí os espíritos dizem, é uma provação. E quem te diz, ao demais, que elas não trazem o coração manchado de um pouco de mal, que o orgulho não domina um pouco a aparência de bondade? Essas provas, com o mostrarem obsidiado a sua fraqueza, devem fazê-lo inclinar-se para a humildade. Ou seja, apesar do indivíduo ser uma pessoa de moralidade repreensível, ele ainda certamente encarnado nesse planeta carrega consigo algumas imperfeições. Então, essa provação de ser acompanhado por um espírito imperfeito deve despertar nele a humildade e dar-lhe estímulo para que ele ainda, estudando a si próprio, percebendo as suas próprias imperfeições, trabalhe ainda mais para melhorar-se, para resolvê-las, né? E os espíritos continuam. Haverá na Terra alguém que se possa dizer perfeito? Ora, um que tem todas as aparências da virtude pode ter ainda muitos defeitos ocultos, um velho fermento de imperfeição. Assim, por exemplo, dizeis, daquele que nenhum mal pratica, que é leal em suas relações sociais. É um bravo e digno homem, mas sabeis porventura se suas boas qualidades não são tisnadas pelo orgulho? Se não há nele um fundo de egoísmo, se não é avaro, ciumento, rancoroso, maldizente e mil outras coisas que não percebeis, porque as vossas relações com ele não vos deram lugar a descobri-las, o mais poderoso meio de combater essa influência dos maus espíritos é aproximar-se o mal possível da natureza dos bons. Ou seja, mesmo aqueles nossos irmãos, né, com quem nós temos relações, de quem nós temos conhecimento, que aparentemente são pessoas de elevada moral, podem, como acontece com a grande maioria de nós todos, ainda carregarmos imperfeições que dão guarida, que dão a possibilidade da influência dos maus espíritos. Mas isso mostra que é preciso, então, que nós possamos combater a influência dos maus espíritos aproximando-nos o mais possível, como diz aqui a resposta, da natureza dos bons,
que nós não deixemos de perceber o que em nós ainda precisa de reforma para que aquilo possa ser efetivamente melhorado. Não apenas aquele que sofre um processo obsessivo, mas o objetivo básico da doutrina espírita é nos ajudar a nos tornarmos indivíduos melhores. É reformarmos o nosso comportamento, nos aproximarmos cada vez mais do nosso modelo guia, que é Jesus. Então, nós, com isso, estaremos cada vez menos influenciáveis pelos espíritos, menos sujeitos a essas influências. Melhorando o nosso comportamento, os espíritos imperfeitos como nós, mas que ainda talvez não tenham essa disposição de trabalhar pela sua melhora, terão menos acesso aos nossos pensamentos, aos nossos sentimentos e, portanto, nos influenciarão menos. Estaremos fazendo, então, um bom uso da doutrina espírita que estudamos, aplicando esse conhecimento a nosso favor. E, sem dúvida, a favor daqueles também que nos acompanham, desses desencarnados que nos acompanham, porque, observando a nossa mudança íntima, podem eles também perceber que, não tendo mais influência sobre nós, podem também refletir e agir, talvez, na sua própria mudança de comportamento. Questão terceira. A obsessão que impede um médium de receber as comunicações que deseje é sempre um sinal de indignidade, de sua parte? Será então que o médium obsidiado e que não consegue receber as comunicações que ele gostaria de receber é por isso indigno? Os espíritos respondem, dando um enfoque para essa questão. Eu não disse que é um sinal de indignidade, mas que um obstáculo pode opor-se a certas comunicações. Em remover o obstáculo que está nele o a que deve aplicar-se. Sem isso, suas preces, suas súplicas nada farão. Não basta que um doente diga ao seu médico: dê-me saúde, quero passar bem. O médico nada pode se o doente não faz o que é preciso. Então, não é que se trate de indignidade, mas é que existe ali, como diz o Espírito, ele usa essa palavra interessante, um obstáculo que dificulta essas comunicações dos bons espíritos. Então, é justamente a remover esse obstáculo é que o indivíduo deve se aplicar. Que obstáculo é esse? Esse obstáculo são as nossas imperfeições morais. Então, como vemos, e como dissemos que é o objetivo principal da doutrina espírita, tudo passa pela nossa transformação moral. Através da nossa transformação moral, nós nos aproximamos da natureza dos bons espíritos, estaremos plantando sementes de paz, de harmonia, de felicidade para a nossa existência no mundo dos espíritos, quando para lá formos novamente, pela desencarnação, e também para as próximas encarnações, ou seja, estaremos pavimentando para nós um caminho de mais felicidade, abreviando nossas provas, ou seja, aproveitando as lições pelas quais nós passamos. Quando não fazemos, o que acontece ao estudante relapso, que infelizmente não aproveita bem as lições? É obrigado a repetir de ano, recapitular experiências. E, na verdade, as reencarnações, como muitas vezes Kardec também compara durante a codificação, se aproxima, é comparável à vida escolar, ou seja, é preciso passar por diversas etapas para se atingir um nível superior de escolaridade, de ensino. Da mesma forma, na evolução espiritual, é preciso que nós passemos pelos estágios de imperfeição espiritual até chegarmos à condição de bons espíritos e, finalmente, puros espíritos. Mas isso demanda de nós trabalho, demanda de nós aplicação para que nós possamos galgar este caminho onde todos nós chegaremos de uma forma mais rápida e, por isso, evitando provas e expiações mais duras pelo fato de não aproveitarmos as nossas experiências. Pergunta quarta. Assim, a impossibilidade de comunicar com os bons espíritos seria uma espécie de punição? Será que o indivíduo, então, está sendo punido porque ele ainda não conseguiu superar aqueles obstáculos pessoais? E os espíritos dizem, em certos casos, pode ser uma verdadeira punição, como a possibilidade de comunicar-se com eles é uma recompensa que deveis esforçar-vos por merecer. Então, algumas vezes, a impossibilidade de se comunicar com os bons espíritos pode servir para esses médiuns como uma punição, talvez por não estarem utilizando bem a sua faculdade.
situação em que, e nós somos remetidos aqui para o item 220, que trata da perda e suspensão da mediunidade, que nós já estudamos, dizendo que o mau uso da faculdade mediúnica pode implicar na perda ou suspensão da mediunidade. É claro que a mediunidade, sendo uma faculdade orgânica, ela não se perde, mas os espíritos param de se comunicar através daquele médium. E receber as comunicações que ele deseja é uma recompensa, e é preciso, portanto, que o indivíduo se esforce por merecer isso, porque através dessa comunicação ele vai receber consolo, vai poder se comunicar com aqueles seus entes queridos que já se foram antes dele, enfim, vai poder receber instruções, ou seja, vai receber reforço para a sua caminhada. Item 5. Não se pode também combater a influência dos maus espíritos moralizando-os? Então, vejam só, amigos, até então, Kardec insiste nas perguntas, na questão de se resolver o processo obsessivo pela atuação daquele que sofre o processo, ou seja, do indivíduo aplicar-se em melhorar as suas tendências, em melhorar as suas qualidades, em suma, em tornar-se um indivíduo melhor, para, com isso, não ser tão suscetível à influência dos espíritos inferiores. Mas será que também não se pode fazer isso moralizando os espíritos maus, como a pergunta diz? E a resposta é sim, mas é o que não se faz e é o que não se deve deixar de fazer, porquanto muitas vezes isso constitui uma tarefa que vos é dada e que deveis desempenhar caridosa e religiosamente. Por meio de sábios conselhos, é possível induzi-los ao arrependimento e apressar-lhes o progresso. Então, meus amigos, vejam vocês, isso é uma coisa que deve ser feita, e é uma coisa que é feita na nossa prática espírita, nas nossas reuniões mediúnicas, naquelas reuniões também chamadas de desobsessão, em que nossos irmãos que estão exercendo aquele efeito são evocados, né, porque o nome das pessoas que estão sofrendo esse processo de desobsessão são levados à reunião, e a equipe espiritual que coordena efetivamente a reunião traz muitas vezes esses irmãos para que possam ser moralizados, para que se possam conversar com a equipe da reunião. E aí, Kardec faz uma pergunta que tem todo o seu sentido. Como é que pode um homem ter a esse respeito mais influência do que a tem os próprios espíritos? Ora, como é que nós encarnados podemos então atuar nessa moralização? Como é que nós podemos ter mais influência do que os próprios bons espíritos? E a resposta vem da seguinte forma: os espíritos perversos se aproximam antes dos homens, que eles procuram atormentar, do que dos espíritos, dos quais se afastam o mais possível. Nessa aproximação dos humanos, quando encontram algum que os moralize, a princípio não o escutam e até se riem dele. Depois, se aquele os sabe empreender, acabam por se deixarem tocar. Na verdade, a nossa natureza material, e pelo fato de nós sermos imperfeitos, os espíritos que ainda exercem essas influências, imperfeitos como nós, eles se identificam de certa forma conosco. É como se nós conseguíssemos falar com eles como iguais, como indivíduos ainda falíveis, mas indivíduos que estão estudando, indivíduos que estão fazendo seus esforços para a sua própria melhoria. Então, mostrando que, na verdade, nós e eles não somos assim tão diferentes, mas mostrando a eles que, na verdade, continuando a agir assim, eles próprios se prejudicam, porque terão que topar com as consequências do mal que estão provocando, muitas vezes os encarnados conseguem ter, também, claro, em função do seu ascendente moral, influência sobre esses espíritos imperfeitos, enquanto que dos bons espíritos, né, com o qual eles não se afinizam e que, como diz aqui a resposta, podem falar a eles apenas em nome de Deus, isso de certa forma os afasta. Então, nós encarnados, que nos dedicamos a essa tarefa da moralização, né, do esclarecimento dos desencarnados, não temos mais poder do que os bons espíritos. Porém, a nossa natureza faz com que eles se identifiquem mais conosco, que ainda somos imperfeitos, e com isso podem ser mais acessíveis aos conselhos que nós procuremos lhes dar. Item 6º, sexta pergunta. A subjugação corporal
levada a certo grau, poderá ter como consequência a loucura? Isso é bem interessante, né? Será que aqueles que sofrem de enfermidades mentais graves, né, do comportamento, das emoções, podem, na verdade, não ser loucos no sentido médico da palavra, mas sim serem subjugados? E os espíritos dizem que sim, a subjugação corporal, em um grau intenso, pode levar a uma espécie de loucura cuja causa o mundo desconhece, mas que não tem relação alguma com a loucura ordinária, ou seja, a disfunção pura e simples do cérebro, né? O desarranjo cerebral que leva à doença mental. Entre os que são tidos por loucos, muitos há que apenas são subjugados, precisariam de um tratamento moral, enquanto que, com os tratamentos corporais, os tornamos verdadeiros loucos. Quando os médicos conhecerem bem o espiritismo, saberão fazer essa distinção e curarão mais doentes do que com as duchas. As duchas eram um tipo de tratamento em voga no século XIX, né? Que era a hidroterapia, tratamento pela água. Se imaginava que a aplicação de correntes de água, né, de jatos de água sobre determinados pontos do organismo, a determinadas temperaturas e intensidades diferentes, poderiam auxiliar no tratamento de doenças. Na verdade, nessa época, né, os médicos se dividiam em 3 grandes grupos: aqueles que eram alopatas, o que continua até hoje, os que eram homeopatas, e que prosseguem até hoje, e aqueles que se ligavam à hidroterapia, né, os hidroterapeutas, uma corrente da medicina que depois acabou não se comprovando válida. Por isso ele falar aqui das duchas. Mas, voltando à questão, ao cerne da resposta, sim, alguns desses irmãos nossos que sofrem de aparentemente doença mental, na verdade sofrem de processos obsessivos, e algumas vezes a persistência do processo obsessivo pode causar disfunção cerebral, de tal modo que, mesmo que o processo obsessivo se resolva, ainda assim aquela disfunção cerebral levará a uma dificuldade, a uma patologia, a uma sequela, se assim podemos dizer, naquele nosso irmão encarnado. Portanto, alguns desses nossos irmãos realmente sofrem de processos obsessivos e não de uma doença física. O que, e como dizem os espíritos aqui, né, o conhecimento do espiritismo, ou a divulgação, né, a vulgarização do conhecimento de que nós somos espíritos e dessa relação constante que existe entre o mundo espiritual e o mundo material, fará com que no futuro as ciências possam, debruçando-se sobre isso, encarar sob outro ponto de vista várias questões, inclusive as questões da saúde. Isso já tem sido feito em uma certa medida, né? Mas essa questão ainda será cada vez mais ventilada no futuro, como nós sabemos. E por fim, a última pergunta que encerra o capítulo 23 e que é a última pergunta do nosso estudo de hoje. Que se deve pensar dos que, vendo um perigo qualquer no espiritismo, julgam que o meio de preveni-lo seria proibir as comunicações espíritas? Ou seja, será que esse negócio de mexer com os espíritos não tem um perigo aí? Será que não existe um problema em relação a isso, né? Então, Kardec aborda isso na questão dos perigos inconvenientes da mediunidade, né? Existe realmente uma série de precauções, uma série de cuidados que o indivíduo que se entrega ao espiritismo prático, ou seja, as questões mediúnicas, deve ter em mente, deve precaver-se, deve pôr-se em guarda para evitar, por exemplo, a obsessão ou a mistificação, né, de espíritos que dizem ser quem efetivamente não são. Mas seria a solução para isso, então, se abolir as manifestações mediúnicas? Não. E os espíritos dizem que não seria. Por quê? Porque através das manifestações mediúnicas é que os espíritos se dão a conhecer. É através das manifestações mediúnicas que nós entendemos melhor as relações que existem entre encarnados e desencarnados. E, na verdade, longe de aumentar o problema, isso, na verdade, trata-se de uma solução, porque nós entendemos melhor o que está acontecendo e podemos avaliar melhor a identidade dos espíritos, avaliar a sua elevação moral, se são ou não bons espíritos.
e com isso pôr-nos em guarda para não sermos enganados ou mal influenciados. Como dizem os espíritos aqui, se podem proibir a certas pessoas que se comuniquem com os espíritos, não podem impedir que manifestações espontâneas sejam feitas a essas mesmas pessoas, porquanto não podem suprimir os espíritos, nem lhes impedir que exerçam sua influência oculta. Esses tais se assemelham a crianças que tapam os olhos e ficam crentes de que ninguém os vê. Fora loucura querer suprimir uma coisa que oferece grandes vantagens, só porque imprudentes podem abusar dela. O meio de se lhe prevenirem os inconvenientes consiste, ao contrário, em torná-la conhecida a fundo. Ou seja, quanto mais nós estudamos, quanto mais nós conhecemos os fenômenos e as precauções, os cuidados que nós devemos ter, mais podemos exercer a faculdade mediúnica, mais podemos praticar o espiritismo prático, exercer o espiritismo prático com mais segurança. Então, não devemos colocar a cabeça na terra, como na figura do avestruz, né? Achando que, evitando isso, estaremos a salvo da influência dos espíritos. Não, eles continuarão nos influenciando e, como vimos, a obsessão é uma coisa que não é apenas dos médiuns, mas que pode acontecer com todos. Então, conhecer o fenômeno a fundo, saber que ele existe, estudá-lo, isso vai fazer sim com que nós possamos exercer a faculdade mediúnica, o espiritismo prático, com mais segurança e proveito para nós encarnados e para os desencarnados. Então, meus amigos, era isso que nós tínhamos para hoje, para o nosso estudo do Livro dos Médiuns. Daremos continuidade ao estudo do Livro dos Médiuns, na sequência, estudando um tema de extrema importância, que será o capítulo 24, e que tratará da identidade dos espíritos. Que Jesus nos abençoe sempre. Muita paz a todos.